Iniciamos esta história com a encantadora Iju, que se via obrigada a passar tempo com a família de seu marido, uma situação na qual frequentemente sofria humilhações. A relação com sua sogra era marcada por hostilidade, enquanto sua cunhada se mostrava constantemente malcriada. Mesmo após um ano de casamento, ainda não tinham filhos, o que sua sogra usava como motivo para questionar sua saúde, chegando até a menosprezar as refeições que Ju preparava com dedicação. Após um longo dia de preparativos e arrumações, ela voltava para casa. Hoje é seu aniversário, e ela recebeu uma ligação de seu marido, Se-yuk, alguém que tinha um lugar especial em seu coração. No entanto, o casamento dos dois não foi motivado pelo amor, e ambos vivem separados. Apesar de ser a única pessoa que a faz se sentir bem, tudo mudou quando ela pegou o bolo encomendado pelo marido e voltava para seu apartamento. Foi nesse momento que ela percebeu a verdadeira natureza de sua amada irmã, Yura. Se-yuk estava confessando à cunhada que ele amava, não Iju, e estava prestes a pedir o divórcio. A descoberta a devastou por dentro, e no momento em que eles perceberam que Iju estava presente, ela saiu correndo. Pouco depois, sua irmã Yura a alcançou. Iju queria saber se Yura sempre soube que seu marido estava apaixonado por ela, e o silêncio confirmou que sim. Mas, de repente, a tola Yura disse que era porque ele a conhece melhor do que ninguém, mas que é apenas um sentimento passageiro. Se ela o convencesse, em breve ele amaria Iju novamente. Iju sempre soube que sua irmã não era mais do que uma manipuladora, e esses dois são simplesmente desprezíveis. Mas, em um momento de raiva incontrolável, ela atravessou a rua sem perceber que o semáforo estava prestes a mudar, e de repente, a morte chegou até ela. Iju sofreu um terrível acidente, e enquanto se via partindo desta vida, só conseguia pensar em como foi devastador descobrir que a única pessoa que verdadeiramente importava, estava mentindo o tempo todo. Após isso, ela morreu. A vingança matrimonial perfeita. Quando Iju chegou a este mundo, seus pais a abandonaram, e apesar de ter sido adotada, acabou sendo devolvida. Até que, surpreendentemente, uma família rica a acolheu. No entanto, pouco tempo depois, sua mãe adotiva faleceu. O que intrigou a todos foi que seu pai adotivo imediatamente trouxe para casa Young-hee, que agora seria sua mãe, e uma garota da mesma idade chamada Yura. Parecia que seu pai estava apenas esperando o momento da morte de sua esposa para trazer essa mulher e sua filha. Desde então, Iju sofreu durante toda a sua vida. Sua irmã Yura conseguia tudo sem qualquer esforço, e era amada por todos, enquanto Iju não tinha nada, nem mesmo o amor de seu pai. Yura havia lhe tirado tudo. Durante seus anos escolares, Iju enfrentou bullying cruel devido a Yura, a única que sabia que ela era adotada, o que se espalhou como um rumor, tornando a vida de Iju um tormento constante. Um dia, durante sua adolescência, o filho do motorista deixou cartas e um bolo para comemorar seu aniversário, um gesto que a comoveu profundamente, e que se tornou sua única fonte de felicidade naqueles tempos difíceis. Mais tarde, ela acabou se casando com o filho do motorista, o único homem que a fazia se sentir verdadeiramente confortável. O casamento era uma luz em sua vida, mas essa luz se apagou no seu aniversário fatídico, quando ela perdeu a vida enganada por Yura e Se-yuk. Enquanto estava à beira da morte, uma voz chamou por ela, e ao abrir os olhos, viu Yura diante dela, avisando que era o dia para experimentar seu vestido de noiva. Quando a traiçoeira irmã saiu do quarto, Iju foi tomada por lembranças de sua própria morte, e percebeu que estava meses antes do dia de seu casamento. Ao verificar a data, constatou que era 19 de julho, enquanto sua morte ocorreu em 20 de novembro. Instantaneamente, notou a data de sua morte marcada em seu pulso, uma prova evidente de que tinha voltado no tempo. Agora, com essa segunda chance, estava determinada a fazer tudo certo. No entanto, antes de seguir adiante, todos que tiveram algum papel naquele fatídico dia, teriam que pagar pelas consequências de suas ações. Ao experimentar seu vestido de noiva, já tinha seu próximo passo em mente. Quando saiu e se mostrou ao seu futuro marido, sua reação foi imediata, jogando o buquê no chão e rasgando seu próprio vestido. Essa atitude deixou claro que o noivado estava encerrado.
Após cobrir os custos do vestido danificado, ela deixou o local vestida de branco, simbolizando sua paz e liberdade. A partir desse momento, estava determinada a recuperar tudo o que era seu por direito. Os dias transcorreram, e ciente da necessidade de encontrar um aliado, Iju concebeu um plano para tirar algo de Yura. Ela entrou em contato com sua amiga, que por acaso era prima de Do-gu, e solicitou sua ajuda para arrumar um encontro com ele. Embora a amiga considerasse seu primo um tanto excêntrico, por renunciar à herança da empresa da família para se dedicar aos videogames, e posteriormente, iniciar sua própria empresa nesse ramo, ela acabou concordando em ajudar. A razão que a convenceu foi quando Iju abriu seus olhos, lhe dizendo que seu próprio namorado a estava traindo com uma atriz. 2 dias depois, Iju encontrou-se diante do homem que Yura considerava um possível candidato para casar. Ele ostentava uma arrogância notória, fazendo o que bem entendia, mas era o segundo filho da família que possuía o grupo Seu Gangue, o terceiro maior conglomerado empresarial do país. No entanto, assim que Iju teve a oportunidade de conhecer Do-gu, ele prontamente revelou sua verdadeira natureza, mostrando-lhe um cartão de suíte para Iju. Esse gesto deixou claro que ele não passava de um patife, tornando uma opção não digna de consideração. Ela estava prestes a sair, quando inesperadamente, Seiyuki, o filho do motorista, e Yura, adentraram um restaurante juntos, demonstrando uma notável proximidade. Iju ficou surpresa ao vê-lo se aproximando. Segurou Do-gu e lhe deu um grande beijo na frente de sua irmãzinha. Evidentemente, Yura estava longe de ser o doce anjinho que todos acreditavam. E ela testemunhou como Do-gu retribuiu o beijo que Iju deu nele. Yura cumprimentou Do-gu, momentaneamente deixando de lado sua irmã, e fazendo um esforço visível para atrair a atenção dele. Entretanto, Iju, que havia subtraído a chave do quarto de Do-gu, comunicou-lhe a urgência de utilizá-la imediatamente, obtendo pronta concordância por parte dele. Posteriormente, eles chegaram ao quarto de hotel, que não era uma suíte, pois Do-gu apenas tinha a intenção de assustar as mulheres, e não planejava usá-lo para nada mais. No entanto, agora ele estava curioso para entender por que ela queria se encontrar com ele. Ela mencionou que desejava se casar, e ele rapidamente lhe lembrou que era o interesse amoroso de Yura, questionando por que ela o escolheria. Sem rodeios, Iju revelou seu plano. Primeiro, ela pretendia conquistar o coração dele, e em seguida, tomar o comando da empresa. Ela estava ciente de que ele precisava se casar para garantir o investimento de seu avô em sua nova empreitada, e o prazo era bastante apertado. Do-gu ficou surpreso, como se ela tivesse uma visão do futuro. Apesar das chamadas insistentes de Yura e Seiyuki, ela não tinha a intenção de atendê-los. Iju propôs que Do-gu ficasse e passasse a noite ali, achando a situação interessante. À medida que começaram a discutir sua proposta, que se assemelhava mais a um acordo comercial do que a um casamento tradicional, Do-gu expressou seu interesse em entender como isso poderia beneficiá-lo, e por que ela o escolheria. À medida que ouvia as perguntas dele, Iju percebeu que ele compartilhava sua audácia e visão. Ela ofereceu-lhe uma taça de vinho e sugeriu que, se estivesse em seu lugar, optaria por investir na Innova Games em vez da Case, revelando assim sua própria ousadia, e era disso que ele precisava. Contudo, o vinho os levou a compartilhar a cama, e quando Iju despertou e encontrou Do-gu ao seu lado, notou que ele ostentava uma marca de beijo em seu pescoço. Ela logo recordou o que havia ocorrido na noite anterior, e deixou dinheiro para a lavanderia antes de partir. Mais tarde, visitou seu avô no hospital, que havia pedido desculpas nas últimas semanas, reconhecendo finalmente que foi culpa dele não ter reconhecido Iju como neta. No entanto, Iju recordou que após a morte de seu avô, Yura herdou tudo de maneira estranha. Agora, Iju estava determinada a verificar algo, e levou a escova de dentes de seu avô consigo. Nesse momento, sua madrasta aparece, reafirmando ao avô que ele deveria se lembrar de que Yura era sua neta. Era evidente que essa mulher conhecia a verdade e estava manipulando o avô. Antes de Iju partir, a madrasta logo a questionou sobre sua localização na noite anterior. Era claro que Yura havia contado sobre o encontro com Do-gu, e Iju não escondeu a verdade, confirmando o encontro e insinuando que boas notícias em breve viriam. Enquanto isso, Do-gu estava absorto em seus pensamentos. Ele não consumiu muito álcool, então lembrava-se de todos os eventos da noite anterior.
Iju começou a falar sobre sua própria vida, e expressou seu desgosto com a maneira como estava vivendo. Ela questionou se ele já tinha sentido que sua vida passou diante de seus olhos em questão de segundos, e ele confirmou que sim, achando a situação peculiar. No meio dessa conversa, Iju afirmava que desta vez sua vida seria diferente. Inesperadamente, ela se ergueu e começou a tirar sua blusa. Dogu tentou contê-la, mas ela não atendeu às suas palavras. De repente, os dois caíram na cama, e com isso, Iju mergulhou em um sono profundo. Dogu se levantou e a contemplou, até que notou uma marca em seu pulso. Parecia que ele reconhecia o significado daquela marca. Então, ele sussurrou para ela, que ele também não tinha um momento ao qual quisesse se agarrar, mas agora as coisas seriam diferentes, e tudo era graças a ela. No dia seguinte, a notícia sobre o relacionamento de Dogu com Iju se espalhou como um incêndio nas redes sociais, tendo sua adorada prima, Sujin, como a autora da reportagem. O assistente de Dogu descobriu que Sujin e Iju tinham frequentado a mesma universidade. Por outro lado, Dogu estava decidido a encontrar Iju e seguir adiante com o que ela havia proposto. No entanto, ao sair, ele se deparou com sua mãe, furiosa com a ideia de que ele iria se casar com alguém que não era de sua escolha. Ele enfrentou a mãe, com a firme determinação de que era Iju ou ninguém. No entanto, ele revelou um plano: continuaria a trabalhar na empresa de seu pai e lidaria com Jeonwook. Sua intenção era ganhar a confiança de seu pai, e eventualmente, conquistar a aprovação de seu avô. A mãe, algum tempo depois, acabou aprovando. Mais tarde, Iju estava em uma conversa com Sujin, quando avistou Dogu se aproximando, intrigada sobre como ele a havia encontrado. A verdade era que Dogu havia levado um tempo para localizá-la. Ele começou por devolver o dinheiro que ela havia deixado, e que ela propôs um casamento, mas que no final, ela acabou se embriagando. Portanto, a conversa deles ainda estava pendente. Ele a convidou para almoçar e ter uma conversa, mas Iju explicou que por questões de higiene, não compartilhava refeições com outras pessoas. No entanto, Dogu não se importou e afirmou que seria a primeira pessoa a compartilhar uma refeição com ela. Ele rasgou o cheque na frente dela, e estabeleceu o almoço como a primeira condição para seguir adiante com o casamento, ao que ela concordou, desde que pudessem pegar algo de uma loja. Ficava evidente que Iju tinha um passado misterioso. Dogu estava gradativamente apreciando suas conversas com Iju e notando suas reações. Ele ousou perguntar sobre o tipo de homem que ela considerava ideal, mas como ela não tinha uma descrição, ele a desafiou, questionando o que ela achava dele. Com um toque de confiança, acrescentou que estava começando a se apaixonar por ela, então, por que ela não tentava se apaixonar por ele? Para Iju, essa abordagem era desconcertante. O amor era um conceito que não fazia sentido para ela, e o casamento representava simplesmente um negócio. Quando ele mencionou o que havia acontecido naquela noite, ela se recusou a aprofundar o assunto, e Dogu deixou o assunto de lado. Agora eles estavam mergulhando em uma conversa mais séria. Iju começou a compartilhar com ele, que a empresa de seu pai estava à beira de enfrentar sérios problemas financeiros em breve, e sua família estava pressionando, por um casamento por conveniência com ele, como parte da solução. Além disso, havia boatos de que o avô de Dogu estava disposto a investir na JC, sob a condição de que ele se casasse, o que possivelmente o tornaria uma oferta pública inicial no mercado de ações. Iju antecipou essa situação e adquiriu 5% das ações da empresa dele com os lucros que esperava obter. Essas ações seriam usadas posteriormente, para adquirir as ações da empresa de seu pai, que em breve teriam um preço mais acessível. No entanto, ela precisava que ele também investisse no setor de varejo, a empresa de seu pai, como parte do plano. Após essa etapa, Iju estava determinada a empregar todos os meios, para garantir que essas ações se transformassem em um empreendimento lucrativo para ambos. Dogu percebeu que estavam jogando um jogo, com uma probabilidade de 50% de sucesso ou fracasso, mas Iju lhe transmitiu uma confiança surpreendente ao dizer: teremos sucesso. Temos seu capital e minha intuição. Isso será mais que suficiente. Suas palavras o surpreenderam. Entretanto, Iju recebeu uma mensagem do laboratório, informando que os resultados do teste de DNA realizado com seu avô estariam prontos para entrega em 2 semanas. Naquele dia, tudo estava correndo perfeitamente bem. Dogu estava cada vez mais convencido de que era impossível não gostar dela.
Com determinação, ele se levantou, e declarou que agora só esperava por uma proposta. Iju questionou o que ele desejava, ao que ele perguntou se ela estava disposta a casar com ele ou não. Ele expressou o desejo de um pedido de casamento tradicional, incluindo anel e um beijo. Claro, Iju compreendeu que se isso fosse necessário para o casamento, ela faria o pedido quantas vezes fossem necessárias. À tarde, quando retornou para casa, sua mente estava inquieta devido à estranha maneira como seu avô havia falecido, e como Yura havia herdado todos os seus bens. Havia uma necessidade urgente de descobrir o que essas mulheres estavam tramando. No entanto, ao adentrar a residência, foi recebida com um tapa por sua madrasta, supostamente porque estava preocupada, mas Iju estava ciente de que aquela mulher não era sua mãe, e exigiu que ela fosse direta sobre suas intenções. Ela sabia que a enteada havia acabado de ter um encontro com Dogu. Ela argumentou que ele a rejeitaria assim que descobrisse que ela era adotada, mas Iju lançou a pergunta: e Yura, é diferente? Afinal, você a teve fora do casamento. Sua madrasta estava prestes a agredi-la novamente, mas Iju se defendeu, e afirmou sua intenção de se casar com Dogu. Nesse exato momento, o pai de Iju chegou e defendeu sua esposa, observando que suas filhas estavam brigando por um homem. Além disso, frisou que Yura o conheceu primeiro. Iju ousou questionar seu pai, se ele já a havia considerado como parte da família, argumentando que ela também era sua filha. Entretanto, seu pai a desapontou ao declarar que ela não era como Yura, e a puniu, impondo um período de reclusão em casa. A madrasta não pôde conter sua satisfação, deixando escapar uma risada. Iju, ao voltar para seu quarto, contemplou que nunca havia considerado deixar a casa, mas naquele momento, reuniu algumas roupas e tentou descer pela janela. No entanto, acabou se soltando, percebendo quão imprudente poderia ser e que a situação a levaria à morte. Inesperadamente, o guarda a segurou, impedindo que caísse, e comunicou a ela que se estava planejando vingança, deveria fazê-lo enquanto ainda estava dentro de casa. Ela entendeu claramente a mensagem, e solicitou seu celular, indicando que estava disposta a seguir o conselho do guarda e iniciar sua busca por vingança. Mais tarde, Dogu chegou para visitar a família de Iju. A madrasta o recebeu com entusiasmo, e depois todos estavam reunidos tomando chá, exceto Iju, que não estava presente. Durante a conversa, o artigo mencionado surgiu como tópico, e o pai de Iju sabia que frequentemente essas histórias eram fabricadas, mas Dogu, com serenidade, destacou que às vezes era desnecessário se preocupar com essas alegações, mesmo que fossem verdadeiras. Em seguida, ele quis saber sobre o paradeiro de Iju, e a família respondeu que ela não estava em casa. O pai de Iju se desculpou, e informou que já havia conversado com sua filha, solicitando que ela não o incomodasse mais. Contudo, Dogu enfatizou que o artigo era verídico e que seu desejo era se casar com Iju. O guarda auxiliou Iju a sair de seu quarto, e quando ela desceu, causou surpresa em todos os presentes. Dogu sabia que ela estava em casa o tempo todo, e agora todos estavam em uma situação complicada. Ela se sentou ao lado de Dogu, e juntos solicitaram a bênção de seu pai para se casarem. A madrasta se opunha, alegando que ele já estava comprometido com Yura, mas Dogu havia deixado isso claro com Yura anteriormente. Ele não buscava um casamento por conveniência, mas sim um casamento baseado no amor, e ele estava profundamente apaixonado por Iju. De repente, Yura mencionou a recente separação de Iju, insinuando que ela não estava emocionalmente preparada para casar. Até mesmo o pai se inclinou para essa ideia, mas Dogu enfatizou que apoiaria Iju em todos os aspectos. Ele sutilmente deixou claro que já havia obtido a bênção necessária. De qualquer forma, ele estava comprometido com a ideia de se casar com Iju. Após isso, ele convidou Iju para acompanhá-lo, já que havia reservado um restaurante especialmente para eles. Eles saíram, e ela expressou sua gratidão, pedindo que ele especificasse o que desejava em troca de sua ajuda. No entanto, Dogu simplesmente respondeu que ela já estava ciente do que ele queria, destacando que almoçar com ele naquele dia era parte do acordo. Ele estava ciente de que isso era um desafio para ela, mas ela entendia que era o preço a ser pago. Eles chegaram ao local, e Iju aguardava ansiosamente uma ligação de sua amiga Sujin, esperando que ela a resgatasse da situação. No entanto, a tão aguardada chamada nunca chegou.
uma vez que Dogu já havia planejado minuciosamente todos os detalhes. Iju mal tocava em seu prato, se esforçando para comer. No entanto, quando a sobremesa chegou, uma onda de lembranças a assaltou, trazendo à tona um trauma de infância, e o verdadeiro motivo de sua aversão a comer com outras pessoas. Quando era criança, ela teve uma experiência com macarrões envenenados. Ele não perdeu tempo, e indagou se ela estava preparada para o pedido de casamento, referindo-se ao anel e ao beijo. No entanto, Dogu surpreendeu a todos ajoelhando-se e fazendo um pedido de casamento repleto de romantismo, pedindo que ela se casasse com ele. Após colocar o anel, a única coisa que faltava era o beijo, e Iju não hesitou em se entregar, compreendendo que aquele beijo selaria seu compromisso de casamento. Ela o beijou com entusiasmo. No dia seguinte, Sujin escreveu um artigo sobre o noivado de seu primo, e Dogu acolheu a notícia com felicidade. Seu assistente, que por coincidência também era seu cunhado, o apoiou na gestão das notícias. Ele estava pronto para tomar medidas, caso fosse necessário, fazer Sujin se retratar por divulgar informações sobre ele, mas isso não se fez necessário, pois a notícia era verídica, ele estava realmente comprometido com Iju. Nesse momento, Iju entrou em contato com ele, expressando o desejo de almoçar juntos. Isso era algo que ela raramente fazia, o que o encheu de alegria. No entanto, quando Dogu estava saindo da empresa, a pessoa que o aguardava era Yura. Essa mulher odiosa evocou lembranças de sua infância, quando era apenas uma criança preocupada com sua irmã. Entretanto, sua mãe lhe assegurava que dali em diante, tudo pertenceria a Yura, e a outra criança não seria herdeira de nada. Agora, ela estava ciente de que conseguiria tudo o que desejava. Dogu questionou diretamente suas intenções, perguntando se o que ela queria dele era apenas um almoço ou um casamento. Yura, sem o menor escrúpulo, respondeu que primeiro almoçariam e depois pensariam no casamento. Yura estava profundamente afetada desde o momento em que entrou nessa família. Ela tinha tudo à sua disposição, presentes, o afeto de seu pai, a atenção de todos, e até mesmo a perspectiva de herdar tudo. Quando ela conheceu Dogu, ficou empolgada, acreditando que esse homem perfeito de boa linhagem deveria ser destinado a ela. No entanto, ele a rejeitou assim que a conheceu. Yura pensou inicialmente que conquistá-lo seria uma tarefa simples, mas então Iju se aproximou dele, e a partir desse momento, Yura jurou que não permitiria que Iju ficasse com Dogu. Como era de se esperar, Dogu a rejeitou prontamente, explicando que já estava comprometido, e nenhuma palavra dela seria capaz de fazê-lo mudar de ideia. Assim, ele passou a ignorá-la, visto que tinha um encontro agendado com uma mulher com quem tinha dificuldades para compartilhar uma refeição. Nos dias seguintes, Iju saía de sua universidade e encontrava Seiyuki, seu ex-noivo, que parecia confuso e lhe perguntava por que ela estava agindo daquela forma. Iju não hesitou e questionou: "É verdade que você está apaixonado por Yura?" Diante do silêncio dele, que implicava um sim, ficou claro que não havia mais nada a ser discutido, uma vez que ele não tinha mais relevância em sua vida. A verdade era que o rapaz estava enfrentando um momento difícil. Sua família, que ansiava pelo casamento de seu filho com Iju, havia reagido de forma negativa e até violenta quando soube que o casamento não ocorreria. Eles já estavam calculando os ganhos financeiros do matrimônio do filho, revelando uma superficialidade preocupante. Mas como isso aconteceu? A manipuladora Yura havia desempenhado um papel crucial. Ela convenceu Seiyuki de que ele poderia fazer parte de sua família, aproveitando o fato de ele estar apaixonado por ela. Ela pediu que ele se casasse com sua irmã, prometendo que dessa forma, eles seriam uma única família. Esse ingênuo concordou, mas com a intenção de permanecer perto daquela mulher, e ao mesmo tempo, assegurar sua felicidade. Assim que propôs o casamento a Iju, ela declarou que eles poderiam se casar, mas não compartilhariam o mesmo quarto, teriam quartos separados. Ele aceitou de bom grado a condição, que era perfeita para ele. No entanto, de repente, Yura o convocou e lhe informou que Iju estava prestes a se casar com Dogu, o homem com o qual Yura desejava casar-se. Ela solicitou sua ajuda para recuperar o afeto de sua irmã, alegando que Iju ainda o amava.
Yura afirmou que estava disposta a se casar com Dogu em prol de sua família, mesmo que isso significasse sacrificar seu próprio amor. Contudo, esse tolo sabia que ela estava mentindo, mas ainda assim concordou em tentar reconquistar Iju, tudo para vê-la sorrir novamente. Nos dias seguintes, Iju finalmente recebeu os resultados do teste de DNA, e ao ler o documento, uma revelação impactante se desdobrou diante de seus olhos. Por alguma razão estranha, ela descobriu que havia sido adotada por sua verdadeira família. Seu avô era, de fato, seu avô biológico, e seu pai adotivo era, surpreendentemente, seu pai biológico. Essa descoberta lançou uma nova luz sobre sua história. A madrasta estava ciente dessa verdade, e como resultado, havia falsificado o testamento para garantir que Yura herdasse a totalidade da herança de seu avô. No entanto, agora que Iju tinha plena ciência da verdade, tudo estava prestes a mudar. Ao chegar em casa, Iju deparou-se com a mãe de Seiyuki e sua irmã, que vieram suplicar para que ela perdoasse Seiyuki. No entanto, Iju estava decidida a não ceder e pediu que elas se retirassem. A mãe implorou, pedindo ao menos o dinheiro que lhes havia prometido, mas Iju recusou. Diante disso, a mulher mais velha perdeu a calma e chegou ao extremo de agarrar os cabelos de Iju. Iju permitiu a agressão e se aproximou lentamente da câmera de segurança. A mulher conseguiu dar um tapa em Iju. Nesse ponto, Iju as advertiu severamente, informando que não sairiam impunes, e ela estava determinada a utilizar o vídeo da agressão como prova para apresentar à polícia, e se livrar dessas duas indivíduas perturbadas. Ela entrou em casa e deparou-se com Yoon Jae-won, o guarda, que perguntou se ela estava prestes a se casar. Ela confirmou e ele comentou, esperando que o novo homem em sua vida fosse superior a Seiyuki. Iju notou como ele frequentemente soltava observações enigmáticas e até lembrou que naquele dia antes de sua morte, que ele havia telefonado. Mas para quê? Enquanto isso, Dogu participava de um jantar familiar onde seu compromisso estava sendo debatido. Sua mãe não via a situação com bons olhos, mas como o pai era a figura dominante e demonstrava indiferença, ele apenas solicitou a oportunidade de conhecer sua futura esposa. Nesse momento, Young-wook, o irmão de Dogu, surgiu inesperadamente. Ele era semelhante a Yura, aparentando ser um anjo com um lado sombrio. No dia seguinte, Yura foi ao quarto de sua irmã, Iju, e informou que Seiyuki havia acabado de chegar e desejava conversar com ela. Iju pediu a Yura que não o permitisse entrar, mas Yura permitiu sua entrada. Quando o rapaz entrou, Iju questionou se Yura estava pressionando para ele fazer aquilo, deixando ele surpreso. No entanto, ele ajoelhou-se diante dela e pediu que ela se casasse com ele, assegurando que a faria extremamente feliz. No entanto, Iju se lembrou de seus últimos segundos de vida, e Seiyuki tinha pouca ou nenhuma importância em sua vida. Iju entregou-lhe uma cópia do vídeo de segurança, provando que sua mãe e sua irmã haviam agredido. Ela advertiu que, a menos que quisessem enfrentar a polícia, deveriam deixá-la em paz. Seiyuki saiu visivelmente furioso, e pela primeira vez, não prestou atenção em Yura, o que a deixou incomodada. Yura trazia um copo d'água, desejando que Iju reconsiderasse seu relacionamento com Seiyuki. Ela mencionou como Iju costumava apoiar a ideia de Yura se casar com Dogu, mas agora estava planejando seu próprio casamento com ele. Mas isso mudou, pois agora todos sabemos a verdadeira identidade de Yura. Ela questionou Yura sobre sua percepção de que não era valorizada pela família, e Yura encorajou-a a seguir seus sentimentos e fazer o que achasse melhor dali em diante. E foi precisamente o que Iju fez. Ela pegou o copo d'água e o arremessou em Yura, declarando que Dogu seria seu. Yura ficou furiosa por ela querer se casar com alguém que não amava, mas Iju a lembrou: quem disse que não há amor? Eu amo Dogu. Ao ouvir essa afirmação, Yura lançou outro copo de água. Mas nesse momento, Dogu entrou no quarto e ficou surpreso com a declaração de amor de sua noiva. E se você gostaria de uma continuação dessa história, não deixe de comentar, dar seu like e se inscrever no canal.